Começando mais um MMF Cast, hoje num cenário diferente. Estamos aqui no Minas Summit, um evento que está acontecendo em Belo Horizonte. Hoje é dia 27 de junho. Esse evento ele termina hoje, né? Começou ontem, dia 26. Já é um evento tradicional, muito bacana. Ele é voltado para empresários e empreendedores do ramo de tecnologia, startups. É inovação, etc, né? Inovação no geral. Muito feliz de estar aqui e de ter essa experiência de gravar esse podcast. Eu que agradeço. E feliz porque eu estou na frente de um amigo que também é sócio e que também é cliente. Isso. E que é uma referência quando a gente está falando de negócios tecnológicos inovadores. Então, obrigado, Ricardo, por você ter aceito esse convite. E eu vou deixar você se apresentar, tanto no seu âmbito pessoal quanto no profissional. Beleza. Obrigado pelo convite. Eu vou tentar fazer uma apresentação curtinha, mas, obviamente, se faltar alguma coisa, se completa. E nós somos amigos, eu sou cliente e sócios, não necessariamente nessa ordem, né? Sim. Mas eu, como no meu privado, né? Eu sou um pai de 2 meninas, de uma esposa linda, que foi exatamente a pessoa que fez o nosso primeiro elo, né, de amizade. As nossas esposas são amigas. E eu tenho digamos assim, uma carreira muito inusitada. Então eu vou fazer a transição do pessoal pro profissional rapidamente, porque assim, o que me define mais é o que eu gosto muito de comida, né? Eu adoro viajar, eu sou apaixonado por idiomas, né? Eu falo vários, como você sabe. E essa minha paixão foi o que me levou para fora do país, e o me levar para fora do país foi o que me trouxe para o mercado de internet. E aí eu posso dizer para você o quão inusitado isso foi, né? Porque eu acabei em 2006 mudando para a Alemanha, né? Eu mudei para lá muito em função do relacionamento pessoal que eu tinha com uma pessoa, e essa mudança meio que me jogou num mundo onde ninguém aceitava o que eu era de fato, né? Eu era um recém-formado numa universidade brasileira, não era um curso específico, ou seja, eu sou formado em relações internacionais, então é aquele negócio, você não é nem advogado, nem engenheiro, nem médico, nem programador, então você chega com um currículo lá, o pessoal fala, pô, né, eu vou contratar esse cara por quê? E aí eu passei uns perrengues, porque eu falei, nossa, um cara me achava, né, muito esperto, falava, um cara esperto que nem eu, safo, com esse currículo maravilhoso, numa idade tão jovem, e ninguém quer me contratar. E, obviamente, que as dificuldades é o que trazem as oportunidades, né? Elas te colocam desafios na mesa. E o meu principal desafio foi voltar para a ideia de estagiar, né? Eu já tinha trabalhado no Brasil, eu estava lá, eu não podia falar que o meu alemão era maravilhoso na época. Qual idade que você estava nessa época? Cara, Sem querer mostrar para o público que você já é mais velho? Eu fui para lá com... Mais ou menos. 24 anos. Né? Você era menino. Era menino. Acabado de sair da faculdade. Acabado de sair da faculdade. E aí, essa incapacidade de conseguir um emprego à altura, como eu imaginava, né, que eu merecia, eu comecei a procurar oportunidades de estágio. E as oportunidades de estágio, em específico na Alemanha, muito diferente dos Estados Unidos, é que lá dificilmente se contrata alguém que não tem papelada. Ou seja, é uma economia muito formal, e a única área, ou seja, a única vertente da economia que aceitava esse tipo de perfil, tipo, ele tem cara de ser bom, né? Ele fala português, era exatamente o mercado da tecnologia, da informação. Ou seja, as pessoas já estavam se descolando da economia real, eles já tinham uma noção de que talento não estava necessariamente atrelado a títulos, diplomas, etc. E me deram uma oportunidade em Hamburgo, e essa oportunidade foi exatamente na internet. E isso aí foi 2008, né, para você ter uma ideia. E quando eu caí ali, eu falei, porra, mas que ambiente mais diferente, que coisa mais interessante. Eu nem imaginava que isso existia. Pois é, agora sim, desculpa te cortar, Claro. mas só para a gente tentar fazer uma linha do tempo lógica para quem vai escutar esse podcast. 2008, né, que você falou. Como é que era a internet nessa época? Estou tentando me lembrar nesse contexto. Era muito incipiente, né? Ela não era incipiente. A gente estava... Vamos pensar primeiro em Brasil. Estava ainda na transição do discado? Já tinha passado essa fase? Não, né? já tinha passado. Entendi. Já era conexão, vamos dizer assim, DSL, era o padrão ouro na época. Entendi. Mas quando eu entrei para essa empresa, a internet já fazia parte da vida das pessoas, né?
Óbvio que é incomparável 2008 com 2024, mas já fazia parte do dia a dia das empresas e das pessoas utilizando a internet, né? O Google já estava aí, as pessoas já pesquisavam. O que não estava aí era o WhatsApp. Instagram também não. Instagram não, né? Então, assim, foram coisas que vieram depois. Mas, de qualquer forma, em 2008 foi quando eu tive o primeiro contato com a internet e falei, esse negócio é bacana. E esse negócio não só é bacana, como ele é sem limites. E foi o que me chamou a atenção. Um cara formado em relações internacionais, eu sempre tive uma pegada forte para números. E a internet, por mais criativa que ela seja, por mais que os negócios sejam os mais diversos, é muito número, né? É número que não acaba mais. E eu me apaixonei por isso. Falei, olha, a partir de agora, eu não quero saber de mais nada que não esteja diretamente relacionado com a internet. Foi a partir daí que eu me desenvolvi e aí eu galguei aí a minha carreira em diversas empresas até acabar voltando para o Brasil, também com uma multinacional alemã que está até hoje aí. Legal. É importante eu dizer qual que é o objetivo dessa conversa e que eu espero que a gente possa passar para o pessoal que vai escutar. Claro. É a partir das suas experiências, que são várias, né, e nós vamos falar de algumas delas, que as pessoas possam entender, os empreendedores principalmente, né, desse ramo de tecnologia, possam entender o que eles talvez tenham que evitar e o que talvez eles precisem observar melhor, porque é uma dica ali para a coisa dar mais certo, a chance aumentar para que aquele negócio que ele está empreendendo ele dê certo, né? E você tem experiência pra caramba e experiências que eu tenho certeza que você vai dizer que se tivesse feito de outro jeito seria um outro resultado e ali mostrou que o caminho estava certo. Eu tenho assim, uma forma de ver a internet muito própria minha e, obviamente, isso eu peguei com uns anos e escutando pessoas que já estão há muito mais tempo que eu nesse meio, mas que eu adotei para mim porque eu reconheço como verdade. Então, assim, a principal moeda da internet é o usuário. E existem, essencialmente, duas formas de obter o usuário. Uma é comprando o usuário. Literalmente, você gasta mídia para aquele usuário, ele vem até você para que você ofereça um produto ou um serviço, né? Muitas vezes, o seu produto e o seu serviço não são essenciais, mas você fazendo um trabalho de mídia bem feito, talvez o Lucas não volte, mas como o seu público atingível na internet ele é gigantesco, você fala, pô, eu consigo trabalhar esse produto investindo bem em mídia por um longo período de tempo até eu esgotar o meu pool de potenciais clientes. E existe, obviamente, o modelo mais interessante da internet, que é quando você consegue criar uma necessidade. Ou seja, você cria um produto ou um serviço que o usuário fala, eu não consigo viver mais sem isso. Ou, a minha vida é muito melhor com isso. E aí, nesse segundo cenário, óbvio que o investimento de mídia é necessário porque as pessoas precisam conhecer aquilo no primeiro momento. Mas a partir do momento que elas conhecem aquilo, aí acabou. Eu falo com você, você fala com seus pais, sim, você ensina para os seus filhos, e aí o investimento de mídia deixa de ser tão relevante quanto ele foi no início. Esse é o sonho de qualquer negócio que está buscando escalar na internet. Correto. Entendi. E custa dinheiro, né? Custa dinheiro. Primeiro porque muitas vezes o que você cria, né, e isso é uma das coisas que eu já vivi muitas vezes, você cria com a acepção de que aquilo ali vai ser um sucesso. Você nunca gasta energia, dinheiro, tempo numa coisa que você não acredita, né? Então, o primeiro a estar convencido daquilo ali é você. E muitas vezes existem dois caminhos. Um, o seu produto não é tão interessante assim e você pode gastar uma quantidade de dinheiro gigantesca para tornar ele interessante. Ou, no pior dos cenários, não tem dinheiro no mundo que vai fazer aquilo ali ser adotado por uma quantidade de pessoas que financie a sua missão, o seu desejo. Então, eu comento muito, já te comentei isso, que assim, existem pessoas que tiveram sucesso a vida inteira, né? Mas a grande maioria dos empreendedores, eles colecionam fracassos. Eu sou um deles. Ou seja, eu tenho muito mais fracassos na minha vida do que sucesso. E o que eu vejo muito, e assim com a recorrência enorme, é que muitas vezes você atinge aquele bullseye, sabe? Você tá lá no dardo, sabe? Aquele alvo do meio. Você atinge aquilo ali, só que... E você tem um sucesso enorme, estrondoso, você fica milionário. E tudo que você tenta depois é um fracasso total. Isso aí não te diminui, né? Por causa dos fracassos subsequentes, né? Que você teve sorte, nem nada disso.
Isso aí representa o quão difícil é, de fato, você encontrar uma coisa que as pessoas adotem e falam, isso aqui mudou minha vida ou mudou a minha empresa. E essas pessoas que têm um sucesso enorme no início, elas partem de um ponto mais privilegiado. O que é o ponto mais privilegiado? Elas já têm grana, muitas vezes própria para poder investir, elas já têm o networking, elas já têm a experiência das dores do empreendedorismo e ainda assim elas fracassam posteriormente. As chances de fracassar posteriormente a um grande sucesso, elas são maiores ou menores? São muito menores. Só que os casos no mercado são incontáveis. Sim, não, e os casos pessoais, né? Você aí mencionou que tem muito mais fracasso que sucesso. Com certeza, eu aqui na condição de empreendedor, advogado, empreendedor também, e tenho a convicção de que os fracassos que já tive na minha vida, eles foram essenciais para os sucessos em menor quantidade que foram alcançados. Né? É isso, eu acho que assim, eu tenho vários casos para te contar, posso te contar alguns exemplos, mas eu acho que no papel de advogado, você vive o dilema do empreendedor de forma muito aumentada. Porque o empreendedor sempre vive aquele, no meu caso, vamos dizer assim, eu já quebrei 4 empresas. Né? Eu não estou falando isso com orgulho, eu estou falando que é a minha trajetória. Né? E eu já ganhei dinheiro com outras. Né? Tanto que eu estou aqui agora falando com vocês a esse respeito. Mas o advogado, ele assessora aquele cara que dá certo e ele assessora aquela vasta maioria que não dá. Sim. Então você vê o insucesso de diversos empreendimentos e aprende com ele. Enquanto o empreendedor que está fracassando naquele momento só aprende com o insucesso dele. Então vocês mais ou menos conseguem catalisar o bom e o ruim, né, dos momentos de sucesso e fracasso dos clientes. E você me fez lembrar de um caso, né, e esse exemplo é legal porque ele mostra o quanto que a complexidade jurídica que a gente vive no Brasil, ela é determinante. Não vamos citar nome, obviamente, claro. Né, eu tenho esse dever legal e na frente então de quem participou disso, mas eu acho que talvez foi aí onde a gente se conheceu na condição de cliente e advogado. Isso. Foi quando, há muitos anos atrás, você, representante de uma empresa que desenvolveu um produto muito inteligente, muito legal, me pediu um parecer jurídico. Falou, olha, o negócio é esse, eu achei fantástico, só que existem dúvidas e receios de juridicamente não se sustentar. Claro. E me lembro, na época, já existia uma opinião de outro colega, num sentido, enfim. Fui contratado por você, pela empresa que você fazia parte, e estudamos a fundo o caso, fizemos um parecer dizendo, olha, existe risco, sem dúvida, mas me parece controflado. Mas ainda assim o empreendedor, o dono da ideia, preferiu não pagar para ver ou enfrentar esse risco jurídico, né, que é muito típico do Brasil. Eu não vou entrar em detalhes, né? Porque, como você sabe, é uma questão que tá cercada de privilégio, né? Por parte da empresa que teve a ideia, etc. Mas, no final das contas, o que foi o principal entrave para essa ideia era que essa ideia mexia com costumes, né? Ela explorava o aspecto de costume das pessoas e... por mais que ela tenha sido desenhada de uma forma muito inteligente, como você bem fez o parecer na época, ela por ferir costumes, por ser uma coisa muito inovadora e por ser fora da caixa, ela incomodou muitas pessoas. Sim. Eu acho que, para poder fazer um exemplo hoje que está em voga, é mais ou menos uma discussão que a gente tem hoje do aborto pró-vida ou pró-aborto, né? Você vai ter posições apaixonadas para os dois lados. E, dependendo do lado que você está, você vai ser atacado. Né? E é mais ou menos isso que aconteceu com essa ideia. E naquela época, nós fomos atacados pelo Ministério Público Estadual. Sim, me recordo bem. Exato. E na carta do Ministério Público Estadual, naquela altura, nós fomos acusados de estar utilizando da boa-fé do mineiro, né? Até porque a gente fez o teste essencialmente em Minas, que a gente estava utilizando a boa-fé do mineiro para arrancar dinheiro deles e que isso configurava estelionato. E não era nada disso. Aí digo como advogado, né? Sem sentimentos envolvidos. Claro. E aí, o que foi a orientação que eu tive muito da empresa? Nós estamos dispostos a investir, né? Se vocês encamparem esse parecer jurídico que te dá uma posição favorável, só que
essa insegurança jurídica ela tem que ser abarcada pelo administrador. E no meu caso específico, no caso dessa empresa, na época, eram sócios estrangeiros. E a legislação aqui, com sócios 100% estrangeiros, ela coloca toda a responsabilidade civil em cima do administrador. E esse administrador era eu. Sim. E eu me lembro, na época, de te perguntar o que era o risco real de passar uma noite na cadeia por conta de uma eventual decisão, assim, abrupta de um juiz, liminarmente. Você falou, ó, aqui no Brasil não tem jeito de evitar ou te falar que sim ou que não. Sim. Pode ser que aconteça, não vai dormir lá, mas como é que eu posso te garantir? E isso é um dos aspectos que você tem que levar em conta. E eu, naquela época, não era pai de família, não era casado, e mesmo assim falei, eu prefiro não seguir adiante. Eu não acho que é um risco aceitável passar uma noite na cadeia por conta de uma, digamos assim, de uma ideia de empreendedorismo. E eu imagino que muita gente vai ficar curiosa, tá? Não vou contar aqui, respeitando o sigilo, mas era um negócio com grandes chances de rampar, de dar certo. Exato. Agora, eu vou trazer um outro exemplo, e esse a gente pode falar abertamente, especialmente porque somos sócios, né? Fomos sócios nesse negócio, e uma experiência muito bacana. E eu quero trazer aqui o ponto das lembranças e da conversa para mostrar para o público nosso negócio de carro, para mostrar para o público como é que um negócio que, sob a ótica do resultado econômico, ele é muito bom, ele é muito inteligente, ele está muito bem amarrado, ele tem escalabilidade com os seus desafios, mas que ainda assim a gente optou por adormecê-lo, não seguir adiante. Né? E o que fez, aliás, por que a gente tinha a convicção de que era um bom negócio, acho que é bom a gente falar. Claro. E por que a gente optou por adormecê-lo, né? Que é uma lição, ponto importante aqui para o empreendedor. Eu acho que você vai poder até opinar, não sei, a gente não conversou especificamente desses pontos antes, mas eu tenho duas coisas que eu vejo, mas eu vou explicar o que é esse negócio, porque você só consegue entender o potencial e por que nós existimos se você fala o que é. Né? Então, assim, quando estava, acho que isso era em 2018, um amigo meu de mercado me convidou para investir na empresa dele, que era uma empresa que se propunha a alugar carro para motores de Uber. E ele me mandou o plano de negócio. E quando ele mandou o plano de negócio, eu falei, pô, o plano de negócio dele era literalmente assim, me põe aqui R$500 mil e eu te garanto uma rentabilidade de X por mês em cima desse seu investimento. Complicado, né? Sempre quando a gente vê muita oferta, você fica desconfiado. E eu destrinchei o plano de negócio. Fiz meus próprios cálculos e tudo. Falei, realmente. Faz sentido. Faz sentido. Esse cara consegue me dar o retorno desse dinheiro. E aí eu me propus a entrar com ele de sócio. Falei, olha, eu não quero ser só investidor, eu quero entrar de sócio e te ajudar a alavancar esse negócio. E ele não gostou da ideia. Ele falou assim, não, eu estou precisando de investidor, eu não estou precisando de alguém para dividir as decisões comigo. E até hoje sou um grande amigo dele e ele está muito bem, eu estou muito bem. Com esse negócio? Ele vendeu o dele, Entendi. Mas ele vendeu o dele na baixa pelos motivos aqui que eu posso explicar nesse podcast. Ele, inclusive, se alavancou muito mais do que a gente. Sim. Só que, no final das contas, o que era? A modalidade do negócio era o Uber estava estourando. Em 2018, a gente estava aí com um mercado de desempregados grande. Era um eu não sei, acho que era final do governo Temer. Era pós-Dilma, final do governo Temer, muita gente desempregada, desesperada, e os transportes por aplicativo fazendo a festa, porque tinha muito motorista e, obviamente, o mercado de carros também fazendo a festa. E eu falei, como é que a gente entra ganhando nisso? A gente ia concorrer com grandes, Localiza, dentre outras. Vamos procurar o público que essas empresas não querem. Isso aí. Quem que é esse público? É o público que tem um score de crédito mais baixo. Não consegue financiar o carro. Não consegue financiar o carro, vamos vender. Vamos vender não, Inicialmente vamos alugar para esses caras. E depois, quando a gente começou esse negócio, final de 2018, início de 2019, 2018 foi a ideia, consolidação do plano, eu chamei o Lucas para poder participar comigo. Falei, olha esses números. E ele fez a mesma coisa que ele, mesmo exercício. Fiquei ali olhando, aí eu fazia conta e falei, gente, esse negócio é bom mesmo. Exato. E repetia a conta e pensava de outro jeito, mas esse negócio é bom mesmo.
Então vamos fazer, vamos entrar nessa. E aí, entrando nisso, a gente rapidamente percebeu que o negócio era muito melhor ainda se a gente vendesse os carros, que se a gente alugasse. Isso foi uma ideia muito do Lucas, uma questão de conformidade jurídica, ou seja, nos protegia e nos dava ainda mais dinheiro. E aí, gente, olha só, papel do advogado contratualista que faz com que o negócio ele possa ser muito melhor do que a ideia original. Exato. Então, nesse exemplo, né, na verdade, nessa história que é real, construir um contrato muito bem bolado, que mudou ali a lógica da venda do produto e que tornou muito mais atrativo. Quem tiver curiosidade pode depois perguntar para ele em separado como é que foi esse contrato, porque realmente foi brilhante. Foi inspirado, né, em outros segmentos de mercado, mas que a aplicação foi incrível. E aí, no final das contas, o que aconteceu? A gente começou a ganhar dinheiro. 2019 foi um ano muito bom para a empresa. A gente falou, vamos contratar um gerente. A gente está precisando de alguém para poder tocar o dia a dia. Vamos contratar um vendedor. E vamos colocar todo o dinheiro que está entrando desse esquema em novos carros. Então, assim, não existia uma alavancagem externa, mas existia uma alavancagem do próprio negócio. Sim. Então, assim, nunca tinha muito caixa. O caixa era sempre espremido, porque tinha que comprar caixa mais o carro. Tinha que comprar o próximo caixa mais o carro. Então vamos fazer isso. Chegamos lá a 20 carros na época, no ápice lá das nossas compras. E aí a gente teve uma situação, a gente está falando em 2019 muito bom, comprando carro inicialmente, o investimento inicial meu, do Lucas e um outro sócio nosso. E aí depois falamos assim, vamos colocar todo o dinheiro que entra em novos carros. E aí o que veio em 20? Veio a pandemia, né? Mas é sempre fácil jogar nas costas só da pandemia. Então eu vejo dois problemas, é isso que eu te falei, que eu não sei se a gente conversou a fundo isso. Eu acho que o primeiro problema que nós tivemos com a PKW é porque nós somos 3 empreendedores que vimos o potencial de ganhar dinheiro daquele business plan e falando assim, isso aqui anda sozinho. É tanta margem, é tanta grana, tá tão bem amarradinho que anda sozinho. Basta colocar um gerente competente que o negócio vai dar. Nossa primeira falha foi essa. Ou seja, o Lucas com o escritório dele, eu atuando na minha empresa, o outro sócio também na empresa dele, todo mundo dedicando 10% do tempo para essa empresa. 10% do tempo de pessoas que têm muita experiência, que sabem dos riscos. Nosso gerente tinha, 25 anos. Né? Então, assim, esse cara não consegue ver os riscos na frente dele com a mesma velocidade que os empreendedores conseguem. Então, o nosso primeiro problema foi esse, ou seja, não estávamos presentes o suficiente. Isso, obviamente, suscitou tomadas de decisão tardia. É o primeiro problema, e eu acho que muito mais do que esse problema foi a pandemia. Por quê? Porque nós estávamos não alavancados com dívida, mas nós já tínhamos colocado toda a liquidez do projeto em novos carros, porque aquele negócio. O negócio é muito bom, não tem razão do dinheiro ficar parado, vamos colocar mais carro. Só começou a acontecer. Todo mundo conhece, né, o que aconteceu com a pandemia aqui no Brasil. As pessoas começaram a ser proibidas de sair de casa, os transportes por aplicativo foram essencialmente proibidos. O combustível subiu. O combustível estourou mais tarde um pouco, né? Mas assim, estourou o combustível. O que aconteceu? Nós tínhamos 20 carros em financiamento com inadimplência de 99%. Sim. Então assim, entrava grana que não parava mais. Até janeiro de 20, fomos de 99% de adimplência para 5%. Sim. E era uma inadimplência difícil de tratar, porque a situação do motorista era muito complicada, né? Claro, até porque o segmento que a gente escolheu trabalhar já era complicada pré-pandemia, imagina pós-pandemia. E isso que você falou, né, da presença do empreendedor no dia a dia do negócio. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Não é à toa que aliás, a maioria das teses de investimento em startups, desse mercado de venture, eles colocam ali como requisito ou pré-requisito a presença integral ou 100% do empreendedor, né? E faz todo sentido. Pelo menos por um período de tempo, né? Normalmente a janela está em 5 anos, mas é isso mesmo. Eles trancam o empreendedor ali dentro, que é aquele cara que, além de ter tido a ideia, é exatamente o cara que sabe como tudo funciona e como que isso aqui vai para frente. Sim, né? Exatamente. Então, mas foi bom, né? Foi bom. No final das contas, assim, podia ter ganhado muito dinheiro, a gente perdeu pouco. Mas ganhamos um pouquinho também. Vamos falar que alguma coisa a gente ganhou. Ganhou, mas assim, agora, irrisório. É muito interessante. A gente olha para o business plan, olha para o que foi, né? Isso, exato. É muito bom. Não, o negócio se você olhar hoje, nós temos homólogos do nosso modelo. Sim. Que surgiram posteriormente à pandemia
elas hoje estão com... Elas não, posso falar especificamente de uma, né? Está com funding aí na casa dos 20 milhões de reais, ou seja, já em série B. E esses caras não só perceberam o filão, como eles falam assim, cara, outra coisa que não existia, né? Tá vendo que todo negócio evolui? Não existia o Ubermoto. O cara falou, cara, o meu risco é menor, o meu giro é maior. A gente teve o aspecto das multas, né? Que a gente nem comentou aqui nesse segmento. Se toma de multa, moto toma muito menos multa, mas o fato é, o modelo para moto, ele funciona igual ou melhor que o nosso modelo. Então, assim, o modelo se prova no sucesso do outro. Mas foi um aprendizado. Aprendizado. E você falou aí da multa, me lembrei aqui, né, dos casos. A gente chegava na empresa, tinha carta de multa de 200 órgãos diferentes. Tinha. E assim, impressionante o quanto que o Brasil ele é burocrático, né? É demais. Ele é difícil de você amarrar ali as condições do negócio, porque é tanto órgão, é tanta gente influenciando. E é impressionante, né? Não é à toa que falo aqui agora com muita alegria que é o país do advogado. Porque toda situação você está precisando de um advogado ali para você te ajudar. Mas legal, agora vamos caminhar mais para o recente. E eu vou pedir até para o pessoal na mesa colocar ali o site do seu atual negócio, que é... Eu sou também um entusiasta e você vai explicar aí para o público, né, o que é isso, e explicar o momento, desafios. Acho muito legal você ponderar assim, né? Imagino que hoje você esteja enfrentando um desafio X e que no início foi um pouco diferente. Então, conta essa trajetória e o que é esse negócio. Eu vou contar a gênese desse negócio, porque eu acho que a gênese desse negócio, para quem é empreendedor, e principalmente quem é empreendedor de internet, vai fazer sentido. Né? Eu lá na Alemanha, quando vim para o Brasil com o grupo estrangeiro, esse grupo ele é especialista em compra de mídia. Em tudo quanto é tipo de canal que se puder imaginar. Quando a gente está falando de compra de mídia, assim, os mais tradicionais que o público geral conhece é você comprar, por exemplo, bidding de palavra-chave do Google, comprar espaço publicitário também por bidding no Facebook, no Instagram. E aí tem vários outros canais que estão em voga, né? TikTok, Quai. Hoje em dia a variedade é enorme. Mas nós, enquanto grupo alemão, nós éramos e somos, né, especialistas na compra de mídia. Só que a compra de mídia é só uma parte do trajeto que a gente precisa fazer para o dinheiro entrar no caixa. Então, assim, como eu te disse, né, existem duas formas de conseguir engajamento do usuário. Uma é você comprar a mídia infinitamente e trazer aquele cara para sua proposta e converter alguns. A outra é você ter o produto. E quando nós surgimos com essa ideia, que eu vou explicar o que é, nós estávamos, na verdade, tentando suprir uma dor nossa, de empresa, e não uma dor do consumidor. Então, qual que era a nossa principal dor? Quem compra mídia e é remunerado numa modalidade de remuneração que chama CPA, que é custo por aquisição, Sim. ou custo por venda, né? A tecnologia hoje permite você fazer essa atribuição de venda de diversas formas. Aqui no Brasil, quase que sempre a gente está falando de last click, ou seja, a gente faz a atribuição de UTM, que é ativada através de um cookie, que é colocado no navegador, né? E o lojista, né, a plataforma de e-commerce, identifica aquele cookie com um last click e fala, beleza, a venda foi originada deste parceiro de mídia, logo vou remunerar ele por essa venda. E essa venda pode ser qualquer coisa, a venda de um serviço ou de um produto, né? Vamos exemplificar. Assinatura do Netflix ou a compra de um sapato. Tudo isso gera uma comissão para a mídia que traz o usuário. Vamos exemplificar, isso é bom. Eu sou dono de uma loja de sapatos online. Perfeito. Eu chego para você, para sua empresa, falo, olha, eu quero vender mais, obviamente. Isso. E mais, eu quero vender essa coleção. Correto. E daí você vai me fazer uma proposta que você vai comprar mídia para gerar tráfego, para chegar até meu site. Correto. A linha raciocínio está perfeita. O que mudou e mudou assim, porque existe hoje as duas modalidades, é que o início da propaganda, mesmo a propaganda tradicional, offline, como é que ela funcionava? Todo o risco no colo do anunciante, certo? Então, o seu lá com a sua lojinha de tênis, lá atrás, 1960, você pegava e falava assim, vou fazer uma propaganda aqui no jornal e vou ver quantas pessoas chegam na minha loja para comprar.
Mas quem gastava o dinheiro para colocar o anúncio no jornal era você. O cara tinha que chegar na sua loja, fazer a compra, e você fazia aquele cálculo e falava assim, valeu a pena? Sim. Isso migrou para a internet. E o custo de aquisição. Correto, seu custo de aquisição. Isso migrou para a internet exatamente como era na forma tradicional. Esse foi o primeiro modelo da internet. Então, vou pagar por impressão, vou pagar por clique. O próprio Google, até hoje, é por clique. Sim. Certo? Então, o que acontece? O Google, obviamente, quer que você consiga converter numa venda os cliques dele. Só que o Google se afasta da responsabilidade no sentido que ele fala, tá aqui o público, você que tem que convencê-lo a comprar o seu negócio. E aí a evolução desse modelo é o CPA. Porque como é que é a evolução desse modelo? Você se propõe, enquanto lojinha que vende tênis, você vai falar pro cara da mídia, eu só vou te pagar por um tênis se você vender um tênis. Sim. E aí o que mudou? Mudou quem se responsabiliza por aquela venda. É a mídia. Quem corre o risco de comprar os insumos de mídia, seja no Google, no Instagram, em DSPs, influenciadores, o que for, é o cara da mídia. Que é você, no caso. Que sou eu, no caso. E aí eu compro, tento comprar da forma mais otimizada possível, da forma mais barata possível, e vejo quantos sapatos eu estou vendendo. O número de sapatos que eu estou vendendo é o suficiente para poder pagar a mídia que eu estou comprando? Então, essa mudança de paradigma mudou essencialmente como os negócios são feitos na internet. Né? O anunciante hoje raramente está disposto a correr o risco de gastar o dinheiro sem ter a certeza de que vai vender. E essa mudança foi quando, mais ou menos? Ela é em estágios, né? No Brasil, especificamente, eu vi ela com muita clareza a partir de 2013, 14. Já tem muito tempo. Tem. 13, 14, ela começou a aparecer, né? Dar as caras. Hoje eu diria que ela é responsável por 95% do modelo. O Google deixou de existir, o Facebook deixou de existir? Não. Mas não é mais essencialmente a marca quem está fazendo essa compra. A marca está terceirizando para outras empresas correrem o risco por ela. Sim. Obviamente que isso tem uma precificação, né? Ninguém corre risco à toa, então o prêmio tem que ser um pouco mais alto. Só que na avaliação risco-benefício, muitas marcas, não são todas, falaram, é melhor eu terceirizar isso para alguém que vai comprar para mim e eu vou remunerar só pela venda, do que eu montar um departamento de mídia aqui interno e ficar gastando dinheiro e medindo se dá certo, se não dá. Certo? E aí, por que eu estou contando toda essa história? Porque o CPA e a atribuição de venda é o calcanhar de Aquiles dessa história toda. Porque todo mundo quer aquele UTM e aquele last click. E para você obter o UTM e o last click, existem as formas tradicionais, que a gente chama de white hat, ou seja, o que está por cima dos panos, o que é aceito pelas lojas e é aceito pela comunidade internet como boas práticas. E existe todo tipo que a gente chama de black hat. Black hat é uma arte, eu não vou falar da criminalidade, mas é uma arte de fazer errado. Por que é fazer errado? Porque, essencialmente, uma compra só existe uma vez, certo? Ela só acontece uma vez. Se o Lucas compra um tênis, ele comprou o tênis uma única vez. Aquilo gerou uma única transação, aquilo gerou uma única comissão. A principal disputa é para quem que eu pago a comissão dessa transação. E aí que está a briga entre o white hat e o black hat. E aí, como nós sempre sofremos disso, porque nós somos o cara da mídia, muitas vezes nós víamos atribuições de vendas que inicialmente tinham sido atribuídas para a nossa mídia deixarem de ser atribuídas. Para alguém que foi pelo caminho você não sabe para black da coisa. Exato. Né? E magicamente você falava, eu tinha aqui 10 mil vendas para esse e-commerce e de repente eu tô com 9.300. Para onde foram 700 vendas? E nós somos uma empresa de tecnologia, né? Então nós criamos meios para poder ver. Primeiro, antes de criar essa solução que a gente vai conversar, nós criamos meios para poder ver o que estava acontecendo. E nós vimos, e nós gravamos, e nós provamos que isso estava acontecendo. O que acontecia? Existiam empresas que estavam instaladas dentro da loja com propostas louváveis, normalmente de recuperação de carrinho. Então o cara vai lá, coloca no carrinho, abandona a compra. Aquelas empresas, eu não vou citar nomes, mas aquelas empresas que fazem a recuperação de carrinho precisam de informações para fazer aquela recuperação. Qual que foi o tênis? Qual que foi a cor? Qual que foi a marca? Qual que foi o preço? Quanto desconto que eu posso dar?
Então eles estão essencialmente na matriz, né? na matrix da loja. Sabe tudo, vê tudo. E esses scripts, eles precisam fazer uma busca dentro do servidor, que nada mais é do que um URL que vai e conversa com o servidor dessa empresa lá dentro, e você não vê o que acontece atrás. Se você não está gravando, se você não está investigando, você não está procurando o que está acontecendo. Nós estávamos. Porque, obviamente, assim, a gente estava perdendo uma quantidade significativa de dinheiro em diversas lojas por conta dessas situações. E a gente percebeu que algumas empresas de retargeting, de remarketing, estavam fazendo a troca da UTM dentro da loja, ou seja, dentro do site da loja. Que coisa, hein? Correto. Né? Eu, como advogado, eu fico imaginando assim, o quanto que isso é sério e o quanto que isso pode gerar É complicado, mas aí o que acontece? Como nós temos bom relacionamento de mercado de muitos anos, né? Tem que lembrar que eu cheguei aqui no Brasil de novo da Alemanha em 2011, Sim. Então já fazem bons 13 anos que eu estou no mercado. A gente levou isso para algumas das lojas parceiras nossas, com toda a documentação, com a prova de A e B. E em ambos os casos, duas dessas lojas, as quais a gente apresentou essa situação claramente e sem sombra de dúvida do que estava acontecendo, elas lavaram as mãos. E por que elas lavaram as mãos? Porque esses parceiros que estavam lá dentro eram parceiros muito relevantes para o resultado de vendas dela na internet. Então, o que eles falaram para mim? Assim, obviamente, tudo em off, né? A gente não pode comprar essa briga. A gente está vendo o que está acontecendo e da nossa perspectiva, enquanto lojista, nós estamos pagando a comissão. Eventualmente, a gente não está pagando corretamente para quem é de direito, mas não vale a pena para a gente entrar nessa briga. A gente entende a dor, a gente entende o problema, só que a gente sente muito. Lavou as mãos, literalmente. Lavou as mãos. E aí a gente saiu de lá com aquela cara meio cabisbaixa, né? Do tipo, pô, a gente vende muito para essas lojas, só que é fácil vender menos do que lojas que, além de fazer o remarketing, que certamente elas fazem, né? Elas vão lá e falam assim, eu vou pegar 2% de venda desse aqui, 0,5% desse aqui. É claro, aí você fica um deus lá dentro, né? De tudo isso, para contar a história, eu tenho assim, a sorte, e isso é sorte mesmo, a gente tem que ter essa sorte de vez em quando. Eu tenho um sócio que ele é um cara brilhante mesmo, é um gênio da tecnologia. Ele nasceu do mercado, ele como eu, não é da internet, ele se tornou da internet por circunstâncias da vida, e eu sou muito abençoado de ter ele como parceiro, porque realmente muitos sucessos que eu tive foram inspirados por ele, e a gente se completa, né? Sim. Eu tenho os meus pontos fortes, ele tem os pontos fortes dele, a gente concorda em quase tudo, mas tem várias coisas que a gente não concorda, né? E uma das coisas que a gente não concordava é esse projeto aqui. E eu vou explicar para você o que é esse projeto, e aí se tiver alguma dúvida, você me pergunta. A arena onde as compras ocorrem no mercado de internet, com algumas raras exceções, isso tudo é em movimento, é dentro do navegador. Sim. Então, assim, ele pode ser um navegador mobile, né, que hoje em dia... O Google Chrome. O Google Chrome tem várias versões, mas assim, o navegador mobile tem o navegador desktop. Né? Eu sou um dos caras que entrou para a internet quando o tráfego era 95% desktop, 5% mobile. Hoje é 98% mobile e 2% desktop. Sim. Então, assim, mudou essencialmente, mas o navegador continua sendo navegador. Ele hoje é regido por um iOS ou por um Android, mas ele continua sendo navegador. E é lá que a maioria das transações de e-commerce e de serviço acontecem. Existem apps especificamente que estão tentando puxar essas transações para si? Tem. A Americanas faz isso, o Mercado Livre faz isso, a própria Amazon. Porque para eles é muito melhor ter um controle transacional até para conhecer o cliente, né? E não ficar só pagando venda. Só que isso ainda é uma parte pequena, digamos assim, de todas as transações. Então, o grosso das transações online continua acontecendo em navegador. E quem é o navegador? É o dono da P toda, né? Sim. Porque você é o cara que tudo sabe, tudo vê e tudo faz. E aí o Ixon surgiu com a ideia, há uns 3 anos atrás, falou assim, por que a gente não lança um navegador? Você já imaginou? Se a gente fosse um Google Chrome, o cara ia lá, mudava o TM, você mudava de novo na marra. O cara ia lá e dropava cookie, você ia lá e apagava. Falei, ótimo, excelente a ideia, né? Só que quem nesse mundo vai querer baixar mais um navegador? Tem o Chrome, tem o Safari, tem o Opera, tem o Firefox, tem o Brave, tem o Escambau. Né? Você está pedindo para a gente criar um navegador e oferecer para o público geral, vem cá,
pro meu navegadorzinho novo, vem cá usar ele, vem cá. De jeito nenhum. E aí bati na tecla e falei que não gostava da ideia. Só que na medida em que a dor vai crescendo, você vai amolecendo as suas convicções, né? Que foi exatamente o que foi acontecendo. Tipo assim, perdemos 100 mil esse mês. Perdemos 80 mil esse mês. Tudo pelo mesmo motivo. Aí eu falei pro Ixon, depois de quase 2 anos falando na minha orelha, falei, vamos sentar e vamos pensar esse produto. Né? Porque não adianta, um navegador mais um navegador, ninguém vai querer. Como é que você vai convencer a pessoa? Aí é que tá, esse é a parte difícil, porque se a gente voltar no início da nossa conversa, né? Eu não posso ficar todo dia pedindo pro Lucas baixar o navegador de novo. Sim. Ele tem que baixar o navegador e ver o valor naquilo ali, falar, isso aqui vai ser firme no meu celular, nunca mais apago. E aí, depois de pensar em muitas coisas, a gente pensou, por que não atrelar o útil ao agradável? Nós somos profissionais especialistas em gerar vendas online. Nós sabemos o esqueleto, nós sabemos exatamente como funciona essa dinâmica e quais são os valores de preços, margens, etc. Por que a gente não compartilha com todo usuário absolutamente tudo o que ele comprar um valor em cashback? Tudo. Como que a gente faz isso? Ué, nós somos donos da P toda. Nós sabemos absolutamente tudo o que ele faz, onde ele compra, etc. Ah, isso é anonimizado? É. São números, né? Eu não sei que é o Lucas mostra, mas eu sei que aquele ID é absolutamente tudo que ele ID faz. Sim. Então, eu consigo fazer propaganda específica, eu consigo saber quando que ele pesquisou, a que preço pesquisou, que produtos pesquisou. Então, eu crio um histórico, um profile, né, do usuário e passo a ter... É a mesma coisa que o Google faz, mas num microcosmo, dentro do meu aplicativo. E para você ter esse aplicativo, por que você teria? Eu te pago uma comissão em tudo. Comprou, ganhou. Ou seja, se hoje eu faço uma compra, e é o que acontece, né? Eu estou no meu celular, abro aqui, normalmente eu acho que eu uso o Safari. Correto. E entro lá, por meio do Safari, eu chego nas lojas americanas. Isso, exato. Faço meu login, efetuo uma compra. Correto. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no Word. Isso, mas se a gente voltar no início da conversa, você vai lembrar que quando você está fazendo uma compra, dependendo de como você chegou na Americanas, alguém te levou lá. Pode ser um site de comparação, pode ser um blog de alguém que recomenda, por exemplo, relógio de corrida. Quem te recomendou até lá... Vai ganhar se eu comprar. Vai ganhar quando você comprar, certo? É a lógica da internet, é a forma como ela funciona. Não faz sentido para você que já está comprando o produto ter uma parte do benefício dessa transação? Claro. Porque o dinheiro, no final das contas, sai da sua carteira, né? Sim. É você que está financiando tudo isso. E é essa a proposta. Inclusive, a gente faz de forma clara essa proposta para o usuário final. Então, a sua lógica está correta. Se você usou o Safari, você não ganhou absolutamente nada. Se você tivesse utilizado o IN, teria ganhado, eu não sei, vamos dizer que você comprou na Netshoes, teria ganhado uma média de 4,5%. Aí você fala, pô, mas 4,5% é pouco. Mas ganhado cash? Cash, dinheiro para sacar. Posso Cai numa carteira digital sua dentro do IN, óbvio, né? Tem um limite mínimo de saque, mas é baixíssimo, R$10. Então, você comprar uma televisão, você tem cashback imediato. Você não tem cashback imediato, você compra talvez um produto aí de, sei lá, R$100, R$80. Aí você tem que comprar 2, comprar 3 para juntar o suficiente para poder sacar. Mas o mais importante não é esse saque imediato, é sim a ideia por trás. Se você ganhou R$4,50 sem nenhum tipo de esforço extra, porque é um navegador, pensa bem, o navegador não se distingue muito do Safari, do Chrome, etc. Então você pode literalmente executar qualquer coisa ali dentro. Por que não ganhar 4,5%, 3%, 5%, 7% de cashback em todas as transações? Ah, é pouco. É pouco na transação unitária. Mas você já pensou que, por exemplo, no final de um ano, se você gasta... Estou dando um exemplo, né? Porque perfil de consumo é muito diferente. Você gasta lá R$10 mil por ano, né? Vamos dizer isso? Você ganhou 600. Bem relevante. No ano. Ah, mas R$600... Ah, cara, sim. 600 versus nada. Claro. Esse é o nosso base de argumento. 600 versus nada por não ter que fazer nada diferente. Sim. Absolutamente nada diferente. Então, essa é a forma. Excelente. Produtaço. E qual que é o desafio atual de vocês? Tem vários, né? Eu vou te dar alguns porque eu acho que eles são importantes. O primeiro desafio que a gente teve a gente, por ser um dos sócios, né, desse produto, é a multinacional da qual eu vim da Alemanha para cá, né?
E essa multinacional, como compra mídia, né, especialista nisso, ela tem uma capacidade de geração de audiência gigantesca. A gente falou assim, por que a gente não une o útil ao agradável? Um produtaço com uma audiência que já está comprada pro negócio fim da multinacional. Então vamos utilizar dessa força de compra dela e vamos surfar a onda. Sim. E a gente falou, vamos surfar. E aí você perguntou qual que é um desafio, né? Nenhum usuário aceita uma ideia goela abaixo, né? E a gente achou inicialmente que o goela abaixo ia funcionar, porque é tanto volume, a gente falou assim, peneira. Se for 1% de conversão de um usuário engajado, legal, tá valendo. Só que o que aconteceu? A gente conseguiu, pra você ter ideia, a gente tem hoje, em 1 ano e meio, quase 2 anos de empresa, de produto, né, no caso, que se tornou uma empresa, ele teve tanto sucesso depois, que ele deixou de ser uma marca e virou uma empresa, tem que ser CNPJ próprio e tudo. A gente percebeu que esse 1% que a gente estava adquirindo goela abaixo, ele não engajava. E aí, por que ele não engajava? Ele não engajava essencialmente porque a forma como a gente estava fazendo a comunicação para ele não era no momento de necessidade, era incentivado. Então, quando você faz para o cara uma proposta incentivada, o que é o normal de acontecer? As pessoas não pensam nisso, mas quando você vê na prática, é exatamente isso. Um incentivo é uma oportunidade. E o cara quer tomar esta oportunidade. Mas isso não significa que, ao usufruir da oportunidade, ele comprou sua ideia, ele comprou o seu produto. Ele comprou a oportunidade. Ué, beleza. Se é isso que você está me oferecendo, por que não? E aí o que a gente estava oferecendo? A gente estava oferecendo uma série de tarefas simples para o usuário, para ele ganhar cashback e experimentar o mecanismo. Quais eram as ideias? Assiste o nosso vídeo no YouTube, aprende a fazer compra com o Win, indica para amigo. E cada uma dessas transações a gente pagava R$1, R$1,50, R$2. No final das contas era um investimento em mídia, né? Sim. Só que o cara queria era R$1,50, R$2. Depois que ele juntava os 10 para sacar, ele sacava e ia embora. E a gente falou assim, a gente precisa pivotar isso de uma forma que o cara fale, puta que o pariu, que negócio foda. E a gente encontrou isso no mais improvável dos lugares. E aí... Qual lugar? No segmento de aposta esportiva. Que hoje está bombando. Que está bombando. E foi aí que a gente começou a crescer vertiginosamente. E parece, né? A gente faz as coisas com um propósito, que era curar uma dor nossa, sem pensar muito no usuário inicialmente. A gente tinha toda a faca e o queijo na mão, né? Que a gente fala aqui em Minas. Mas não estava dando certo. Tinha o dinheiro, tinha a audiência, tinha o volume, tinha o produto, mas o usuário falava, não quero essa proposta. E aí, quando a gente viu o mercado de aposta esportiva, a gente falou, cara, eu acho que aqui estão todos os ingredientes para o Win. Inclusive, é importante falar, né? O Win é o nome do projeto. A gente tentou registrar o Win, né, na grafia inglesa, W-I-N. Imagina, né? Você não consegue registrar nada. Sim. O Win já está registrado em tudo que você puder imaginar. Então a gente acabou pegando uma forma fonética de falar o Win, né? No inglês, que é E-O-O, né? O Win. Win. Inclusive, né? Marca registrada, né? É marca registrada. Sim. E registramos com vocês. Sim. Isso aí. E registramos globalmente, né? Isso. Que é importante dizer, porque o Win hoje nasceu no Brasil, mas nós estamos em 6 países em 2 anos de operação. Mas o que é que a gente teve que pivotar um pouquinho nesse caso da aposta esportiva? A gente falou assim, o que estava faltando para o usuário adotar o aplicativo? Uma experiência muito foda, né? E aí a gente falou assim, o cara vai lá e assiste um videozinho por R$1 e saca os R$10 dele, a experiência deixa de ser foda. Sim. Né? Mas e quando ele tem aquela primeira sensação de cashback na veia? Quando ele faz o primeiro saque dele, ele fala, pá, entrou dinheiro no meu bolso. Aí fala, não, é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero. E aí, por que a pós-esportiva? A pós-esportiva tem um LTV, que é o Lifetime Value de usuário, muito grande. Né? Eu acho que talvez as pessoas que estejam nos escutando não conheçam os detalhes desse mercado, mas tem um Lifetime Value muito grande. Existe, por questão da legalização, que acabou de ocorrer, mas que ela já vinha sendo discutida há anos, um crescimento vertiginoso do mercado, então a concorrência é muito grande. Então, esses players da área pós-esportiva, eles têm a visão e o entendimento de que o mercado vai se consolidar e que agora é o momento de investir, porque é o mais barato para conseguir um cliente fidelizado.
Porque existe uma oferta gigantesca. Hoje são mais de 500 casas no Brasil. Não são legalizadas, né? Mas são mais 500 casas no Brasil estimadas. Né? Você tem as gigantes, algumas grandes aqui de Minas, né? Estrela Bet é uma excelente referência, mas tem outras, né? Você tem Bunsbet, que é de Divinópolis, você tem a Bet7K e a BR4Bet, que são de Pompéu. Veja lá, Pompéu é um berço de aposta esportiva em Minas. E nós somos, enquanto Estado da Federação, muito fortes nesse segmento. Mas voltando ao assunto, eles têm todos os componentes para fazer essa experiência muito boa. Lifetime value é alto, significa que eles podem comprar um cliente de forma cara. O apostador no Brasil tem um aspecto demográfico muito específico do nosso país, que é a classe C e D. Então você não pode exigir um depósito muito alto deles. Então você não pode pedir R$50, 60, 70 para um cara que vai experimentar essa proposta pela primeira vez. Então o cara entra com um ticket baixo inicialmente, 15, 20, 25. Juntando tudo isso, para poder ficar fácil de entender, imagina que o cara tem que depositar R$25 para poder experimentar uma casa de aposta. A casa de aposta vai me remunerar, vamos falar assim, um múltiplo de 3, de 4, de 5 desse valor por eu trazer esse novo depositante. E o que a minha ferramenta permite? Que o cara tenha essa experiência, e lembra que antes de ser aposta esportiva, o que se falava era jogo de azar. Então assim, tem um motivo do LTV ser alto, né? Mas a gente não vai entrar nessa seara. Pelo LTV ser alto e os caras saberem que eles podem pagar facilmente múltiplos desse investimento, desse primeiro depósito, eu estava com tudo na mão. Então, eu tenho um potencial usuário que vai depositar 20, 25, 20, 30 reais e eu tenho o win oferecendo para ele 100% do primeiro depósito. 100%? 100%. Então, põe seus 30 reais lá, na fé, na boa, tranquilo, experimenta a plataforma. Super odds, bônus, fácil de usar, não tem risco, eu te devolvo os 30 reais. Inicialmente, a gente enfrentou muita resistência de algumas operadoras falando desse incentivo. Falei, mas onde que é incentivo se o cara não ganha dinheiro? Sim. O cara depositou o dinheiro na sua casa e ele vai apostar todo esse dinheiro lá dentro. Porque, né, no final das contas, é para isso que ele colocou o dinheiro lá. A única coisa que eu consegui fazer para ele é minimizar o risco. E por que isso é muito bom para mim e muito bom para casa? Porque o perfil de usuário que está se cadastrando na casa nessa proposta, num caso normal, não depositaria. Eu estou pegando um bolsão de potenciais apostadores... Está entusiasmando esse cara. Que não fariam esse movimento. Por quê? Porque ele tem que fazer a transação. As pessoas esquecem, mas ele tem que tirar o dinheiro do bolso, colocar o dinheiro na casa de aposta, ou seja, ele tem que confiar que ele vai colocar o dinheiro na casa de aposta e que eu, o Win, uma plataforma de cashback que ele até então não conhecia, vai devolver o dinheiro para ele. Sim. Ele tem que confiar nessa transação toda, tirando o dinheiro e pagar para ver. Então, existe uma decisão mental do usuário, quando ele faz isso, definitiva. Confiei. Toma os 25 reais, toma os 30, toma os 40, em tudo quanto é tipo de depósito, que essa empresa Win vai me devolver o dinheiro. Você já imaginou como é que é o circuito mental desse cara na hora que ele recebe o e-mail falando assim, dinheiro tá na conta, pode sacar. Ele só tem que colocar a chave Pix. E na hora que ele saca, ele tá no momento de êxtase dele. Fala, meu Deus do céu, isso aqui é muito bom. Vira seu fã. Ele vira meu fã e eu imediatamente ofereço para ele as melhores campanhas que eu tenho, que é, por exemplo, abrir uma conta num banco e ganhar os 100 primeiros reais de depósito grátis. Abrir a conta gratuitamente, não precisa de nada. Vai lá, abre a conta, ganha 100 reais. Assinar um streaming e ter, por exemplo, os meus 6 meses de streaming de graça. Mas isso é tudo cashback? Cashback. Legal demais. Né? E aí o cara fala, não, gostei. Já recebi o dinheiro da minha proposta de aposta no primeiro cashback. Tá aqui o dinheiro, é verdade, esses caras são de verdade. 100%. Agora, e aí eu coloco ele num loop infinito, porque ele começa a usar o aplicativo e eu descubro, esse cara gosta de esporte, esse cara gosta de novela. Você vai direcionando. Exato. Ô Ricardo, eu tenho certeza que muita gente vai escutar e vai aproveitar dessas ideias. Pra baixar, né? Não é possível, só as ideias? Vai aproveitar das ideias, mas vão pedir também, né, para baixar. Baixem o Win. Além de ser advogado, né, seu advogado e do seu negócio, eu sou usuário. É legal mesmo, tá? Não estou dizendo isso com nenhuma pretensão que não seja a verdade, tá? Baixa no qualquer celular, né? Qualquer celular Android. Mas aí você fala assim, você tá
A gente toma essa crítica muito na cabeça, né? Sim. Mas os principais consumidores de e-commerce no Brasil, ou a maior renda, tá no iPhone, né? No iOS. Mas são 13% da distribuição nacional. Sim. Então, assim, as pessoas ficam pensando que é só entregar um aplicativo numa nova linguagem. Mas não é. Ou seja, a manutenção do aplicativo, o update do aplicativo, a atualização do aplicativo é o caro, é o difícil. Então, nós estamos desenvolvendo a iOS, vai chegar ao Brasil esse ano, mas isso porque nós estamos desenvolvendo primeiro o mercado lá fora, que a distribuição é muito maior do que aqui no Brasil, e aí, obviamente, o iOS que vai ter que ser desenvolvido para entregar nesse mercado e aqui no Brasil vai estar disponível, a manutenção é igual, só que ela vai ser distribuída por um mercado mais igualitário. Entendeu? Eu espero que a gente possa escutar esse podcast daqui a algum tempo com muita alegria. Quem sabe eu não estou na frente aqui de um grande unicórnio que vai bombar. Eu acho. Posso te falar mais uma coisinha que acho que vai te interessar? Claro. Até por uma questão de história pessoal sua. Sim. Lá atrás, quando a gente lançou esse produto, né, e aí a gente não tinha ainda o segmento de aposta esportiva como a onda a ser surfada, a gente falou assim, nós temos que colocar para dentro os maiores e-commerce do Brasil, os top 10. Porque é Pareto, né? Ou seja, a maior parte do e-commerce está restrita ali aos primeiros 10. Vamos colocar esses caras para dentro. E a gente estava com uma dificuldade enorme de colocar a Amazon para dentro. Gigantesca. E a gente fala assim, mas por que a Amazon não quer? E ela derrubava nossas contas. E a gente fala assim, o que está acontecendo? E a Amazon é meio tipo Google. É difícil demais conseguir uma resposta. Sim. É tudo automatizado. Então você fala, derrubou minha conta por quê? Né? E eles, tipo, você não está seguindo os guidelines da Amazon para promoção de produtos do marketplace. E a gente não sabia o que era. Aí colocamos 2 pessoas na nossa equipe para destrinchar o que era os guidelines que a gente não tava conseguindo cumprir. E aí a gente encontrou que a Amazon Brasil, a gente está falando aqui um contexto Brasil, a Amazon Brasil não permite, dentro dos seus mecanismos de promoção, que você ofereça cashback para o usuário. Política deles. Ela não dá explicação do porquê. Ou seja, é uma coisa extremamente difundida no mundo inteiro, né? As outras top 9 do Brasil usam o cashback como uma estratégia de vendas. A Amazon proíbe. E a gente falou, e a Amazon número 2, né? Mercado Livre número 1, a Amazon número 2. Então, assim, como é que a gente se propõe a dar cashback em 100% das transações e não tem o número 2 do país integrado? Né? E aí a gente pensou numa série de alternativas para poder fazer com que o usuário e isso lembrando, né? Acho que eu não cheguei a te falar esses números. A gente tem 80 mil usuários ativos e a gente tem mais de 500 mil downloads. Então, assim, existe uma base significativa de usuários que estão usando o app no dia a dia. A gente precisa fazer com que esses caras, pelo menos quando eles vão comprar na Amazon, que a gente dê para eles alguma coisa em troco, né? Assim, em troca, já que ela não deixa, né, o cashback. Exato, já que ela... E aí a gente fez, isso aí é bacana demais. Eu nem sei se eu te comentei, talvez não. A gente fez uma associação com um grupo em São Paulo, que é um grupo filantrópico de tratamento de crianças com câncer, chama GRAAC. Eu nem vou tentar explicar, mas grupo famoso. É famoso? Famoso. Pois quem fez isso foi esse cara que eu te falei, que é talentosíssimo, que está comigo em vários negócios. Falou assim, cara, é aí que a gente vai jogar esse dinheiro, né? E aí o que a gente passou a fazer? A gente passou a inspirar as pessoas quando compram na Amazon, ao invés de receber o dinheiro e colocar no bolso, que é a nossa proposta principal, eu falo assim, já que a Amazon não aceita, a metade do dinheiro do cashback que a gente ia te dar, Lucas, para você gastar, o Ricardo, para você gastar, a gente se compromete a doar 100% para essa instituição. Né? E é o que a gente tem feito, ou seja, a parceria já está aí indo para o 6º mês, né? E a gente conseguiu finalmente integrar a Amazon. A Amazon está integrada, consegue fazer compra lá, só que nesse caso a gente notifica o usuário, né, que o dinheiro dele está sendo doado, né, a comissão que seria dele está sendo doada para a GRAAC. Parabéns. E aí, se estourar, se unicornizar... Para a Amazon, que bom que vocês estão ajudando. Exato. Fico feliz de saber disso, não sabia, realmente. Pois é. Ricardo, obrigado. Que é isso, prazer meu. Se deixar, a gente fica aqui... Fica. Tem muito papo, né? Muito papo, muita história, a gente contou pouca coisa. Verdade. Acho que vale uma segunda rodada. Volto a dizer, né? Desejo que dê muito certo. Tomara. Por todas as razões que foram ditas, por ser seu amigo, por ser seu sócio, por ser seu advogado, inclusive.
os acordos que foram feitos, né, entre os sócios, etc. Exato. Fomos nós quem produzimos. É fato. E são complexos, e é são importante complexos dizer. E são inteligentes, né? E isso dando muito certo, como já está caminhando. Isso. Eu já consigo imaginar claramente onde é que isso vai dar, que bom, né? Exato. Não vamos ter problemas, né? Não vão ter problemas. Obrigado. Que isso. Obrigadão. Valeu. Valeu. Boa. Valeu, Lucas.